A França está vivendo dias de intensas manifestações contra o governo do presidente Macron. Uma medida aprovada de forma unilateral, sem a chancela do parlamento, deixou não só os políticos indignados, como também uma boa parte da população que fez questão de lembrar eles de um certo instrumento que fazia as cabeças rolarem. Para abrir esse corte, eu vou resgatar aqui então o comentário do Quadrinhos na Sarjeta, né? Dizendo que, compartilhando conosco essa informação, de que a última pessoa executada na guilhotina na França foi em 1977. Não faz tanto tempo, não faz mesmo. E isso tem muito a ver com o que nós vamos abordar agora. Eu vou trazer um vídeo aqui do G1 que traz um pequeno resumo só para as pessoas entenderem. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o porquê que tá toda essa confusão lá na França. Je vous remercie. Pois é, para o pessoal entender um pouco mais essa reforma, é o seguinte: eles têm lá também uma espécie de medida provisória que é editada direto pelo governo e não é aprovado pelo parlamento. Eu só não sei agora se o parlamento pode derrubar. Eu acredito que o parlamento lá talvez não possa derrubar. Aqui a nossa medida provisória, que é editada pelo presidente, ela se converte em lei e tal, mas ela precisa de uma aprovação, o Congresso pode votar e, de repente, tirar a eficácia desse projeto de lei. E o que, que é esse projeto de lei? Eles aumentaram mais 2 anos lá o tempo para aposentadoria. Então, as pessoas vão ter que trabalhar um pouco mais. E isso deixou, com muita razão, muita gente fula da vida. O pessoal tá revoltado, o pessoal dos sindicatos, o pessoal da esquerda, o pessoal, claro, os trabalhadores, o pessoal que tá para se aposentar ali também vai ter regra de transição, mas vai estar todo mundo aí entrando nesse barco de ter que trabalhar mais, né, para poder curtir aí um descanso merecido, né? E provavelmente mal remunerado, por mais que lá seja um país com condições melhores, mas a gente sabe como que é a questão da aposentadoria e da terceira idade nesse sistema capitalista. O fato é que tem tanta gente com muita raiva que no Poder 360 eles até trouxeram aqui a informação que os franceses já falam em decapitar Macron em ato no centro de Paris. Os manifestantes relembram a morte do rei Luís XVI durante a Revolução Francesa e dizem que podem repetir o feito. Manifestantes franceses contrários à reforma da Previdência aprovado pelo governo local sem o aval do parlamento ameaçaram decapitar o presidente do país, Emmanuel Macron, em ato realizado em Paris na noite desta sexta-feira, dia 17 de março. Luís XVI nós decapitamos, Macron podemos recomeçar. Eu não sei como é que seria isso em francês, mas talvez até rime, né? Cantaram os manifestantes. Luís XVI foi o rei da França de 1774 até 1792, durante a Revolução Francesa. Foi morto na guilhotina em 21 de janeiro de 1793, acusado de traição. O negócio tá pegando fogo lá na França. Que você acha disso, Anderson? É uma questão interessante. Primeiro que a gente ainda engatinha em alguns pontos, mas tem motivo. Quando você dá alienação não construtiva para as pessoas, você faz com que elas aceitem o local que você emprega para elas. Deixa eu pôr da outra forma. O Brasil tem um projeto de país de
fazer com que as pessoas realmente vivam de pão e circo. Então, funciona assim. A diferença que eu vejo nesses casos, quando eu vejo pegar fogo, igual aconteceu no Chile, agora na França, que é histórico na França, é assim. Nesses locais, você tira direitos a pessoa que é guilhotina, você concordando ou não, mas é uma forma extrema de falar: nós não aceitamos trabalhar mais, já que trabalhamos a vida inteira, já somos operário. Aqui funciona o seguinte: tem muita questão que é uma questão que temos que lutar, que é a educação política, porque aqui você tem uma empresa. Eu tiro, ou, por exemplo, Tássio, vamos supor aqui sendo uma empresa, eu tiro a sua cadeira e te dou um caixote de madeira. Você reclama no primeiro dia, no segundo você fica bravo. Com uma semana você fala: é assim, a vida é assim, Deus quis assim. Tem gente que mistura religião na passividade. Com um mês você fala até que esse caixote não é tão ruim, não. Eu acho que a gente tem que entender o patrão. Ele está fazendo isso aqui para economizar, para que a gente possa ter mais pessoas trabalhando aqui, porque com cadeiras de alto nível eu vou poder comprar uma cadeira e ter 5 funcionários. Tirando a cadeira e pondo o caixote, a gente faz o quê? Contrata mais pessoas. Lógico, contrata mais pessoas precarizadas. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a população com politização, ela entende o que está por trás das reformas. Aqui, você via trabalhador comemorando a reforma previdenciária e trabalhista, mano. E aí você fala: meu Deus, meu amigo, tá falando da sua vida, tá falando que você vai trabalhar mais por menos, tá falando que você vai ser uberizado, que é o Uber hoje que a gente fala, que é muito ruim porque ele envolve a questão física, mas vem do call center, vem daquela fábrica da Revolução Industrial. Mas a pessoa aceita. Então você fica desesperado, parece que você está conversando numa linguagem que você está falando javanês e a pessoa está falando inglês ou português num outro dialeto. Você está falando: meu amigo, se essa reforma da Previdência passar, você vai trabalhar muito, você tem saúde. E tem uma outra coisa, né? Todo mundo tem uma parcela da população que se põe no lugar do patrão, como se. Eu já falei naquele corte que fizemos do padre Júlio Lancelotti, que o cara foi querer agredi-lo. É aquele cara, além do ódio, não sabe que ele está mais próximo do morador em situação de rua do que o Lehman. E o trabalhador no Brasil, muitos são assim. Eles acreditam que eles são o dono da empresa. Aí eles ficam protegendo um espaço que precariza o serviço e a saúde dele. Isso que é o mais louco da história. E aí você fica vendo, poxa, e outra coisa egoísta que existe nesse mundo que a gente vive ocidental, capitalista, eu penso no meu. Eu estou trabalhando aqui sentado, tenho uma aguinha aqui, ó, né? Então tudo bem, se eu puder trabalhar até 70 anos, acho que eu aguento, né? Estou numa cadeira, depois eu vou sair, vou ali. Nós não falamos do eu quando nós conversamos sobre política pública, falamos de nós. A gente está falando de uma senhora doméstica que sai às 7 da manhã e volta às 10 da noite, da pessoa que está na pizzaria trabalhando num forno, que está na radiologia de um hospital. A gente está falando disso. Quando você fala de uma reforma previdenciária, você está falando o seguinte: alguém conhece alguém que mora em interior e trabalha com terra? Você consegue imaginar uma pessoa com 70 anos, 64 anos, sendo obrigado para aposentar, trabalhando na lavoura? Ela não fala de você, né? Isso que é um grande problema do Brasil. Muitas vezes a pessoa: mas você está me chamando de racista. Não, eu estou falando do sistema que é racista, que é preconceituoso. Eu estou falando que o sistema quer que você morra trabalhando. E às vezes a pessoa vem e fala assim: Anderson, você não entende. O Temer está fazendo isso porque ele gosta da gente, ele e o Rodrigo Maia. Daí você fala: o que eu faço? É isso, tá? Você fala: meu Deus, o que eu faço?
Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.